Olá a todos, dando procedimento ao que nós vimos desde a aula passada, correto? Sobre eh, funções inorgânicas. Hoje nós veremos uns conceitos de ácido, base e sal pela teoria de Arrhenius. Nós temos três teorias que tratam sobre o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal. Tem a teoria de ácido-base de Arrhenius, tem a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry e tem a teoria de ácido-base de Lewis. Existe uma teoria mais atual também, que ela trata de ácidos duros e ácidos moles. Mas esse conceito não é interessante nesse curso. Isso é um estudo para químicos, mas é só para vocês se situarem que existem outros conceitos mais modernos sobre ácidos e bases. Mas esses conceitos aqui, eles não caíram, são os conceitos muito mais bem usados para entender o que ocorre nas reações químicas. Tudo bem? Então vamos lá. Estudos posteriores levaram a Arrhenius a identificar os íons presentes nessas soluções. A partir daí, ele elaborou as seguintes definições. Ácidos são substâncias em solução aquosa que sofrem ionização, liberando como cátions somente o íon H+. Então, eu tenho um ácido, esse X aqui representa a quantidade de hidrogênio que eu tenho em presença de água, então vai produzir essa quantidade de hidrogênio que eu tenho, produzindo H+ aquoso, mais o íon negativo, o ânion, que corresponde exatamente, de acordo com o X, ó, esse X aqui é o mesmo valor desse X aqui, ou seja, é a carga do ânion, tá, em sistema aquoso. Já a gente vai ver alguns exemplos. As bases, segundo Arrhenius, ou também chamado de hidróxido, são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando um único tipo de ânion, que é o H-. Resumidamente, para Arrhenius, ácidos produzem H+, base produz o OH-, a hidroxila. Então, eu tenho um exemplo aqui, né? O C é um elemento químico qualquer, X é a quantidade, OH é a hidroxila. Em presença de água, vai produzir o íon C em sistema aquoso, com a sua quantidade, ó, quantidade de OH corresponde à carga do C, né? Por isso que é X+, mais a quantidade de base, porque aqui eu tenho X, que significa a quantidade de OH que eu tenho dentro desse parênteses. Então, vai refletir aqui também. O valor de X aqui será igual ao valor de X aqui. E produz o meu OH- no sistema aquoso. Os hidróxidos dos metais são compostos iônicos e em solução aquosa sofrem dissociação iônica. Observação. O hidróxido de amônio, o NH4OH, que não é um hidróxido de metal, porque nitrogênio é gás, hidrogênio é gás, é diferente dos outros, né? Resulta na ionização em água da amônia, ou seja, isso aqui, né, quando em água vai produzir esse camarada aqui, ó, tá? Então eu tenho uma reação aqui embaixo, ó. A amônia no estado gasoso, você adiciona água no estado líquido e vai produzir o NH4OH, o meu hidróxido de amônio no sistema aquoso. Só que esse camarada aqui, quando ele estiver em água, ele vai dissociar, ou seja, vai sofrer uma ionização, perfeito? E vai formar o íon NH4+, e o íon OH-. Tudo bem? Então, essa é as reações pertinentes para o conceito de Arrhenius com a sua observação para o NH4OH. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Isso significa dizer que, necessariamente, os sais em presença de água, eles não vão produzir o H+ ou OH-. Existem alguns casos quando tiver o hidrogênio adicionado. Nós veremos isso mais adiante. Utilizando esses conceitos, podemos relacionar de maneira genérica a capacidade de conduzir corrente elétrica das substâncias iônicas e moleculares. Observe o quadro a seguir. Então, moleculares, eu tenho ácidos, perfeito? E demais substâncias. Iônicas, elas são sólidas, nem sempre. O estado físico, líquido, geralmente algumas são líquidos, né? Quando em solução, claro. E vapor, não.
Essas são se elas conduzem corrente elétrica. Para as bases, né, para as moleculares, ácidos e amônia, sólido? Não, está no estado líquido. Líquido, a amônia é um gás. Você já ouviu falar em amoníaco? Quando abre, que se usa em salão de beleza, produto para pintar o cabelo, né? Amônia, eu vou pegar amônia aqui. Então, quando tu abre, dá um cheiro enorme, ela vaza, ela fica lá dentro no estado líquido. Mas ficar mais tempo ali, deixar aberto, ela vai evaporar toda, ela vai se transformar em gás, porque ela foi liquefeita ali dentro, ela foi aprisionada. Com o tempo, mais demoradamente, ela vai evaporar. O álcool é a mesma coisa. Então, por isso que você não vai encontrar ela no estado sólido, nem no estado líquido, nem no estado vapor, somente adicionado à água em sistema aquoso. Os demais, eles não são apresentados basicamente em nenhuma estado físico da molécula. Voltando para cá, eu tenho o cloreto de sódio dissolvido em água, então produziu o íon Na+, aquoso, mais o íon Cl- aquoso. Eu esqueci de falar sobre isso, tá bom? Continuando aí, então eu tenho os ácidos, né? Por que a palavra ácido? Porque inicialmente eles têm um sabor azedo. Quando eu chupo uma laranja, um limão ou qualquer outra substância bastante cítrica, né? É uma das características comuns aos ácidos, aos quais, assim como todas as substâncias azedas, estimulam a salivação. Só você pensar, existem algumas pessoas que fazem um teste assim. Pensa no limão. Agora pensa você cortando esse limão ao meio. Aí agora pensa você espremendo esse limão e observando assim o caldo do limão caindo em um copo ou numa xícara ou numa colher. Salivou? Pois é, então, ele estimula só de pensar na salivação. O uso do vinagre ou do suco de limão em saladas está associado a esse fato. O aumento da quantidade de saliva facilita a ingestão. Segundo a Rennes, a definição de ácido é dada por ácido é toda substância em solução aquosa, sofre ionização, liberando como único cátion o H+, ou o íon hidrônio, que aqui é a água adicionada ao H+. Perfeito? E aqui eu tenho um exemplo nessa imagem, limões cortados, laranjas, entre outros. Como é dado a nomenclatura desses ácidos? Para efeito de nomenclatura, os ácidos são divididos em dois grupos. Ácidos sem oxigênio, chamados de hidrácidos, ácidos com oxigênio, chamados de oxiácidos. Nos hidrácidos, né, que são os ácidos sem oxigênio, seus nomes são dados da seguinte maneira: ácido, nome do elemento químico que está ligado ao H, mais a terminação hídrico. Olha aí, o HF. Então, reconhecidamente, é um ácido fluorídrico. Aqui, HCl, ácido clorídrico. Olha aqui, ácido bromídrico, é o bromo. Ácido iodo, ácido iodídrico. Aqui, ó, o H2S, ácido sulfídrico. O HCN, ó, esse aqui é o cianeto, então vai ficar o nome ácido cianídrico. Perfeito? Então é assim que são dados os nomes dos ácidos hidrácidos. Para os oxidácidos, né, eu tenho uma maneira mais simples de dar nome a esses ácidos e é a partir do nome da fórmula dos ácidos padrão de cada família. Por exemplo, da família da coluna 17 da família 7A, eu tenho cloro, bromo e iodo. Então, HClO3, ácido clórico. Para a família 6A, o enxofre e o selênio, olha aí, ó, H2SO4, ácido fluorídrico. Aqui, ó, família 5A, NPIAS, nitrogênio, fósforo e arsênio. Então, eu vou ter o HNO3, ácido nítrico, o H3PO4, ácido fosfórico. Para a família 4A, o carbono, ácido carbônico, o H2CO3. A partir dessas fórmulas, e de acordo com a variação do número de átomos de oxigênio, determinam-se as fórmulas e os nomes dos ácidos com o uso do prefixo e sufixo. Observe: ácido padrão, ácido per, nome do elemento. Por exemplo, aqui é o cloro, então fica ácido perclórico, né? Ele só tem um átomo de oxigênio.
é mais um átomo de oxigênio, desculpa. Para esse ácido aqui, o nome do ácido ico, menos um átomo de oxigênio, ácido, nome do elemento químico do meio e a terminação oso, menos um átomo de oxigênio. E para o hipocloroso, o elemento químico do meio, menos a terminação oso. Vamos ver como é que fica? Então tá aí, ó. Desse modo teremos ácido, olha, 4 átomos de oxigênio, ácido perclórico. 3 átomos de oxigênio, sumiu um, né? Ácido clórico. Aqui, HClO2, ácido perclórico. Aqui, HClO, ácido hipocloroso. Observação, não existem ácidos oxigenados do flúor, tá? Só no cloro. Família, 6A, H2SO4, ácido sulfúrico. H2SO3, tirei um oxigênio, ácido sulfuroso. Família 4A do carbono, ácido carbônico. Família 5A do nitrogênio, fósforo e o arsênio. Olha aí, ó. HNO3, ácido nítrico. Se eu tirar um oxigênio, passa a ser o ácido nitroso. Para o ácido fosfórico, olha aí, ó. Ácido fosfórico, tirei um oxigênio, ácido fosforoso. Tirei mais um oxigênio, ácido hipofosfórico. Alguns ácidos de um mesmo elemento têm os prefixos dos seus nomes atribuídos em função do grau de hidratação. Por exemplo, orto ou um ácido padrão, 2 moléculas do orto menos uma molécula do H2O. Piro, transforma-se em um ácido piro. O orto, uma molécula de orto menos uma molécula de água. Se chama beta. Então, o grau de hidratação para eles é orto maior que piro e maior que meta. Prefixo orto geralmente não é utilizado nesses casos. Tudo bem? Então, um exemplo mais importante desse caso é o ácido fosfórico. Por exemplo, ácido fosfórico. Ó, vou tirar uma molécula de água. Ele passa a chamar de ácido pirofosfórico. Perfeito? Olha aí, vejam bem. Aqui ó, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Eu tirei 2, ficou somente 4. Tá? Aqui, ácido fosfórico menos uma molécula de água. Vejam bem, eu vou tirar menos uma molécula de água. Tudo bem? Eu tinha antes 4 hidrogênios, só que aqui saiu mais 2, né, no caso. Oh, desculpa. Eu tenho o H3PO4, tirei uma molécula de água. Aí o que foi que ele ficou? Ele ficou com HPO3. Saiu 2 hidrogênios daqui, né? Eu só tenho 3 hidrogênios. Saiu 2, ficou H. E o oxigênio, aqui eu esqueci de contar. Ó. Aqui são 8 átomos de oxigênios. Saiu 1, ficou 7. Aqui são o quê? 4 átomos de oxigênio, saiu 1, ó, observa, e ficou 3. Tudo bem? Essa classificação de ácidos a gente continua na próxima aula, tá bom? Para a gente dar continuidade a esse entendimento aí, para ficar mais claro. Eu agradeço a todos, bons estudos e a presença. Muito obrigado.